Você já se perguntou por que é impossível atravessar uma parede? Né? Eu tento aqui, forçar minha mão contra a parede e não vai, não consigo. Talvez você possa imaginar que essa seja uma pergunta idiota ou sem sentido. Por que alguém iria atravessar uma parede? Mas existe uma razão para isso. O que acontece é que a força que não permite com que eu atravesse a parede tem a mesma natureza da força que faz um motor elétrico girar, né? É a força elétrica. Os materiais que a gente conhece do nosso dia a dia, inclusive o nosso corpo, é formado de átomos, né? Átomos são partículas muito, muito pequenas, pedaços muito pequenos da matéria. E esses átomos são formados de outras partículas, chamadas de partículas subatômicas. Essas partículas, como o próton e o elétron, por exemplo, eles possuem cargas elétricas. E as cargas elétricas, elas geram forças elétricas. Quando você tem duas cargas iguais, a força que surge entre essas duas cargas é de repulsão. Então, o que acontece é que as camadas atômicas da minha mão, quando se aproximam das camadas atômicas, né, das camadas do material aqui que se forma essa poltrona, por exemplo, quando essas camadas se aproximam, há repulsão elétrica por causa dos materiais que têm a mesma carga, as camadas eletrônicas têm a mesma carga. Então, essa repulsão elétrica é muito maior do que a força de compressão. E é também muito maior, por exemplo, do que a força gravitacional. É por isso que, por exemplo, você fica em pé sobre o chão e não afunda nele. Por exemplo, um chão firme, como o que eu estou agora. Né? A força gravitacional me puxa até o centro da Terra. Por ela, eu iria até o centro da Terra. Mas existe a força elétrica que balanceia e não deixa eu ir. Então a tendência é eu ficar parado aqui. Se eu pular, eu vou para cima e a força gravitacional me atrai de volta para baixo, mas existe um limite, que é o chão. O chão vai me impedir de me aprofundar cada vez mais em direção ao centro da Terra, por causa exatamente dessa força elétrica que faz o sentido contrário, nesse caso, da força gravitacional. É claro que isso poderia mudar no caso se eu pulasse em cima de uma areia, mas aí a gente está falando de uma coisa diferente, porque o material é mole, mas ao mesmo tempo assim acontece a repulsão elétrica. A areia vai se espalhar, né, por causa das forças de repulsão. A areia e eu não vão juntos em direção ao centro da Terra. Né? Há uma repulsão ali e um espalhamento de matéria. É muito legal pensar nisso, né, no porquê que as coisas acontecem. Às vezes a gente pensa nisso desde criança, mas a gente esquece de continuar se perguntando.